queria reagir a um vídeo do nosso grande Gamera, um grandíssimo youtuber aí, que eu gosto de acompanhar bastante. E é um vídeo que é o como a Xbox e o Call of Duty destruíram um ao outro. Antes, eu acho que ele vai dar esse grande contexto no vídeo, mas o que dizer de Xbox e Call of Duty, né? Do que numa grande novela que rolou por aí por muito tempo, né? Desde que a Microsoft anunciou aí a compra da Activision Blizzard. Pô, foi uma puta novela aí que rolou por muitos meses, né? Não sei se chegou a anos, mas eu lembro que pô, teve uma grande polêmica da União Europeia lá tentando barrar, porque aparentemente a Microsoft ia ter um monopólio de jogos e aí teve que fazer vários acordos e eu acho que realmente pô, a Microsoft ia pegar muitas IPs ela concluiu essa compra e pegou muitas IPs e uma delas o COD, que por incrível que pareça era uma marca que estava bastante atrelada à PlayStation. Eu antigamente eu atrelava muito bem o Call of Duty com o PlayStation e eu acho que, se eu não me engano, até os trailers de Call of Duty de apresentação era tudo feito nos videogames da PlayStation, então era em PlayStation 4, não PlayStation 5 porque foi durante a época PlayStation 5 que rolou essa compra. Mas é muito engraçado pensar nisso, né? E eu acho que uma notícia que eles soltaram logo após a compra que eu sempre fui contra é que eles falaram que, tá, se a gente comprar o COD, a gente vai soltar Day One no Game Pass. E desde quando saiu isso, eu sempre falava, pô, isso não vai dar certo. Os caras, mano, isso é impossível de dar certo. Call of Duty é uma franquia muito rentável, é muito boa. E se os caras fazerem isso, vão meter o louco. É verdade, eles vão meter o louco. Dito e feito, meteram o louco. Meteram o louco. Eles colocaram ali no Game Pass. Aí o Game Pass aumentou o preço, né? Ele foi pra cento e poucos reais. Mano, um preço absurdo, mano. Não, absurdo de cara. Mano. Esse valor de Game Pass não existe. Tipo, é uma assinatura de jogos e cento e poucos reais. E é claro, né? Eles tinham que arcar com o preço, com a consequência de colocar Call of Duty Day One no Game Pass. E esse é o preço, né? Eles tinham que arcar com essas consequências. E isso gerava em quê? Pasmem, surpresos, ninguém comprava Call of Duty. Quem diria, não é mesmo? Quem diria que se você colocar a sua grande P em um plano de assinatura por 100 reais, a pessoa ia gastar 100 reais, zerar o jogo e depois cancelar o plano. Nossa, meu Deus do céu. E, bom, isso aí deu vários problemas da Microsoft tipo, eu acho que logo, eu tenho minha opinião, logo depois da compra da Activision Blizzard, né, que foi todo esse rolê, provavelmente no vídeo o Gamera vai falar sobre isso, mas a Xbox, ela veio metendo muitos loucos, eu acho que ela entrou em bastante crise. Essa compra, com certeza foi uma compra muito cara pra ele, isso eu tenho certeza. E aí eles tiveram que vender jogos, e eu acho que foi por causa dessa compra da Activision Blizzard, e aí a gente teve, sei lá, por exemplo, os jogos da Xbox indo pra PlayStation, como Forza, o Sea of Thieves, o próprio Gears of War na PlayStation. É bizarro pensar isso, né? Mas aconteceu. E eu acho que, né, falando desse assunto, só um desviando de assunto, mas o trailer de Halo aparentemente foi gravado no PlayStation. Não sei se isso é verdade, mas não sei, tenho que rever o trailer pra conferir. Mas dito isso, foi uma compra bastante arriscada, né? Não vamos mentir, a compra da Activision Blizzard. Eu acho que eles deram algumas ajustadas, né? Que nem o Overwatch, por exemplo. Ele tava de Overwatch 2, agora só Overwatch. E, pô, pra mim, pelo menos, o Overwatch, ele deu uma melhorada muito, muito boa. Ele ainda é o clássico hero shooter, né? Que as pessoas falam de comprar skin e tem uns loot boxes ainda. Mas deu uma melhorada pra mim, Overwatch. Tem o World of Warcraft, que eu não jogo, então não sei se melhorou ou piorou. Teve o COD, que a gente tem que ver, né? Tem que ver o último anúncio, né? No Xbox Showcase. A gente teve o DMZ, que é o modo de extração do COD. E parecia estar bem legal. Deu uma vibe bem de jogo de extração e uma vibe principalmente de COD. Eu joguei o DMZ no beta, que era um mapa genérico aleatório. Agora que tá lançando o Modern Warfare 4, ele tá todo tematizado da Coreia. Eu gostei, deu vontade de jogar, deu uma vontadezinha de experimentar sim. Óbvio que tá longe de ser um Tarkov, porque é inspiração deles, mas vamos ver, né? Vamos ver o que esperam deles. E, bom, vamos reagir ao vídeo aqui. Se tiver algo de interessante, eu vou comentando aqui e vambora.
A Activision soltou um comunicado dizendo que o futuro de Call of Duty continua forte e dias melhores virão. As mesmas palavras usadas por Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. Deixa eu desenhar pra você. Desde 2009, Call of Duty é o jogo que mais vende nos Estados Unidos. Sim. Ele só ficou em segundo lugar nos anos de GTA V, Red Dead 2 e Hogwarts Legacy. Mas aí a Microsoft compra a Activision. Ah, não, mas aí... Modern Warfare foi o menor jogo de COD, né? Também, a gente tem isso. Tipo, tem o Hogwarts Legacy, que é o jogo de Harry Potter que todo mundo esperou, mas Modern Warfare os caras meteu o louco, né? Convenhamos, não é um good game, né? Todo mundo fala mal, é o menor COD que já foi feito, se eu não me engano, a história é muito pequena, então, tipo, não foi só porque... cadê, ó, vamos ver os outros, né? A gente tem aqui, ó, cadê? Palavras usadas por Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. Deixa eu desenhar pra você. Desde 2009, Call of Duty é o jogo que mais vende nos Estados Unidos. Ele só ficou em segundo lugar no... Perdeu pra GTA, mas era Call of Duty Ghosts. Ghost, o pessoal, pelo que eu fiquei sabendo, a comunidade de COD é meio controversa. O Ghost eu nunca joguei. Anos de GTA V, Red Dead, Black Ops 4. Black Ops 4, eu acho que não é um bom jogo. Eu não acho Black Ops 4 um good game. Até o 3 estava legal. O 4 eu nem cheguei a jogar, pra ser sincero. E, bom, tanto faz. 2 e Hogwarts Legacy. E o Modern Warfare 3, né, como eu falei, é um jogo de Harry Potter que todo mundo tá esperando. E o Modern Warfare aí, perdidaço. Perdidaço. Mas aí a Microsoft compra a Activision e esse é o primeiro Call of Duty que fracassou. Tudo bem que o fracasso, no caso de Call of Duty, ainda significa ser o quinto jogo que mais vendeu no ano, mas isso aqui é só simbólico, não foi por isso que ele fracassou. O buraco é muito mais embaixo. 75 bilhões de dólares foi quanto a Microsoft pagou pela Activision. Pra Nossa, nós, mano, muito aluguel, caro, é um valor muito caro. Com ele, você poderia comprar 70 milhões de Xboxes e empilhar eles numa torre mais alta que o Monte Everest, o que não significa absolutamente nada, porque, de novo, esse é um número grande demais pras nossas cabecinhas. Basta entender que essa foi a maior aquisição na história da Microsoft. O pacote incluía a Blizzard de World of Warcraft, a King de Candy Crush, e ainda muita assim, coisa, ela só mano. aconteceu porque a Microsoft queria pegar Call of Duty e colocar no Game Pass. O seu serviço de assinatura. O futuro do Xbox, Maior erro da história. Videogames, ainda precisava de um empurrãozinho pra chegar lá. O empurrãozinho, a maior franquia de jogos das últimas 2 décadas. E não sou eu quem tô especulando, foi a própria Microsoft que teve que explicar quais exatamente eram seus planos com Call of Duty nesse documento de defesa de 33 páginas. Porque ter Call of Duty era uma vantagem tão grande que os governos dos Estados Unidos e do Reino Unido tentaram bloquear a aquisição. Mas então, eles não conseguiram. Teve toda essa treta aí, né, que eu expliquei. A Microsoft comprou a Activision em 2023 por um número de dólares maior que os segundos contidos em 2023 anos. Ela colocou Call of Duty no Game Pass e deu tudo errado. Quem diria, hein? Quem diria? Essa é a notícia. 3 anos depois, a nova CEO da Xbox anuncia que o preço da mensalidade vai finalmente diminuir, mas que Call of Duty não vai mais lançar no Game Pass. Ele só vai vir pro serviço um ano depois, quando o próximo Call of Duty estiver lançando e ninguém mais ligar pro penúltimo decrépito Call of Duty com TH como se escrevia naquela época. É a Microsoft desistindo. Mas o que aconteceu? Bom, talvez o problema tenha sido que Call of Duty e o Game Pass são simplesmente incompatíveis. Naquele documento, eu não diria desistindo, né? Ele provavelmente vai explicar, mas é a jogada inteligente, né? Não é desistir, né? Que, pô, é insustentável você manter uma... Que nem ele falou aqui, é uma das franquias que mais vende, é insustentável você manter num plano de assinatura. É simplesmente sustentável. Sido que Call of Duty e o Game Pass são simplesmente incompatíveis. Naquele documento, o grande argumento da Microsoft é que esse casamento seria bom para a sociedade. Os jogadores teriam mais um meio de acessar Call of Duty, só que dessa vez por um preço muito mais acessível. Mas pensa comigo, o Game Pass pode até parecer como uma baita economia, mas se você realmente gastasse menos dinheiro com o Game Pass do que sem o Game Pass, por que a Microsoft ia querer tanto te vender o Game Pass? Especialmente se a gente tá falando dos jogos dos seus próprios estúdios. Não seria muito melhor para ela se você comprasse todos esses jogos no valor cheio, em vez de pagar uma fração disso? Claro, exatamente. Mas você não compraria todos esses jogos. E esse é o ponto. A maior vigarice da Microsoft foi convencer as pessoas de que um jogo é grátis no Game Pass. Não tem nada de grátis. Você está pagando uma mensalidade e em troca recebendo acesso ao jogo. Eu chequei com vários especialistas e todos eles me garantiram que isso é o oposto de grátis.
mas mostra como o tal do custo-benefício pode ser poderoso. Quando você assina o Game Pass, você está pagando por todos os jogos no serviço. O preço por jogo é inacreditável, mas ao mesmo tempo, e é isso que torna um modelo de assinatura tão suculento. Peraí, tive que dar uma mas, pausa. Ao mesmo tempo, e é isso que torna um modelo de assinatura tão suculento para essas empresas, você tá gastando dinheiro com muito mais jogos. Jogos que você nem sonharia em entrar na página da loja, quanto mais gastar o seu dinheirinho suado, se não fosse o Game Pass. E no longo Mas isso é, né, eu acho que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, da falsa sensação de ter muitos jogos, principalmente no computador, né, Game Pass. O ruim do Game Pass é exatamente isso que ele falou, né? Ele te dá uma falsa sensação que você tem muitos jogos. Quando eu falo Game Pass, eu falo da PS Plus também, até o plano lá da Nintendo. Ele te dá uma falsa sensação de que você tem vários jogos, que você pode jogar 1 milhão de jogos, enquanto na verdade você só vai jogar um, né, ali na maioria. Pô, tipo, todo mundo que eu conheço que assinou um Game Pass da vida, um PS Plus da vida, não jogou todos os jogos que tem lá. Provavelmente assinou porque tinha um jogo específico que a pessoa viu que tinha lá naquela assinatura, viu, né, que ele falou aqui o custo-benefício, e aí assinou por causa disso. E aí os caras colocaram o fucking COD. E ainda mais, com toda essa propaganda aí de o Game Pass resolve a sua vida. O Game Pass é melhor. Mano, é propaganda mais sei lá, anti própria empresa, né, mano? Os caras odeiam vender jogos. Eles querem viver de aluguel. Sei lá. Nossa, era tempos obscuros da Xbox mesmo, né? Pra você ver. longo prazo, se tudo der certo, a ideia é que você gaste mais em 12 meses de Game Pass que você teria só comprando aqueles jogos que você realmente quer jogar naquele ano. Mas tudo, evidentemente, não deu certo. É hipotético, né, mano? É hipotético. Porque, mano, eu assinei Game Pass pra jogar COD. Eu zero lá em um mês, no próximo mês eu cancelo. Porque eu não vou jogar mais nenhum jogo, eu só queria jogar COD. E aí, ano que vem vai lançar um outro COD, eu faço a mesma coisa, eu repito a mesma coisa. Não é... Cara, é um plano tão... um pensamento tão lógico e óbvio, mano. Como que... Bom... Você realmente quer jogar naquele ano. Mas tudo, evidentemente, não deu certo. E eu acredito que tenha sido porque toda essa lógica só não funcionou com 2 tipos de jogadores de Call of Duty. Muito diferentes, mas que representam uma enorme fatia do seu público. Primeiro, você tem o Joãozinho. Um gamer normal, ele joga de tudo um pouco, incluindo um CODzinho de vez em quando. Talvez ele compre a cada 2 anos, ou só quando é o Black Ops. O Joãozinho também tem flertado com a ideia de assinar o Game Pass, mas o catálogo de jogos ainda não tá convencendo. Do outro lado, você tem Frank Underwood de House of Cards. Alguém que só joga Call of Duty. E eu sei que aqui usou N3 nessa cena, mas é só porque a Sony é quem tava pagando. Eu tenho certeza que na intenção original do autor, Frank Underwood é o tipo de psicopata que só joga Call of Duty. Então a ideia era que com COD no Game Pass, os Joãozinhos seriam finalmente convencidos a assinar e aquela possível compra de Call of Duty seria convertida numa assinatura certa todo mês e que os Franks Underwoods deixariam de comprar Call of Duty todo ano, é verdade, mas nesse mesmo período gastariam mais dinheiro com o pacote de jogos do Game Pass, cheios de brindes que eles nunca nem sonhariam em comprar. E quem sabe, com o tempo, talvez eles comecem a experimentar outros gêneros. O próprio Frank Underwood faz isso na série. Ele até mostra interesse em um PS Vita, numa cena escrita de forma tão sutil que nem passa pela sua cabeça que ela possa ser uma propaganda. All of them. I have a console at home I play sometimes to relax. I ought to get one of these for the car. Só que às vezes uma ideia parece muito boa, mas na prática só não fica legal. Porque tem que ter um equilíbrio. Não dá pra esperar que eles só gastem mais. O custo-benefício ainda precisa existir. E pra pessoas como o Frank benefício ainda que só querem precisa jogar Call of Duty, é muito fácil ver que pagar $70 uma vez faz muito mais sentido que pagar $20 por 12 meses. Já pro Joãozinho, ele não é o tipo de jogador que vai ficar jogando Call of Duty o ano inteiro. Mas se foi Call of Duty que finalmente convenceu ele a assinar o Game Pass depois de tanto tempo, o que o Joãozinho vai fazer quando ele largar Call of Duty depois de 2 meses? Se ele deixa de comprar um jogo de $70
$30 pra zerar ele em um mês no Game Pass por 20 e cancelar a assinatura. Exatamente, é o É ponto. muito simples, a Microsoft só perdeu dinheiro. E Só se nada disso é o funcionou com prejuízo público mais eterno. hardcore e nem com o mais casual, o que É o sobra? prejuízo eterno. Um meio termo, claro. Um terceiro grupo que joga COD o ano inteiro, mas também vários outros jogos. E pra esses jogadores, toda essa história deve ter sido maravilhosa. Mas esse terceiro grupo pode ser muito grande, mas ele não vai ser tão grande quanto as ambições da Microsoft. Ela queria consolidar o Game Pass de uma vez por todas como a Netflix dos videogames. Todo jogo anunciado, toda aquisição, toda decisão da empresa nos últimos anos girou em torno do Game Pass. Mas para ele se tornar a Netflix dos games, ele precisava de um verdadeiro killer app. Um jogo que traga as... É isso que eu acho que isso foi um dos maiores erros da gestão Phil Spencer, né? Ele basicamente pegou a gestão dele e focou só no Game Pass. Né? Ele criou o Game Pass lá, pô, deu certo. Todo mundo, depois que ele criou o Game Pass, todo mundo começou a aderir o Game Pass assim. Mas ele só focou nisso. E aí teve, né, que nem o Gamera falou aqui, ele focou tudo em, a gente tem que fazer a Netflix dos jogos. Aí teve a Bethesda, a Activision, ele foi comprando estúdio, comprando a rodo. E isso deu bosta, né? Tipo, o cara nem tá na Xbox hoje em dia. Vários estúdios fechados, porque provavelmente tinha metas de área ou corte de gastos aí. E, tipo, não era estúdios, né, que era bostinha, assim, não desenvolvia jogos. Estúdios com jogos bons, né? E... cara, tudo isso só pra consolidar uma Netflix de jogos que nem você mesmo sabia se ia dar certo. Tipo, sei lá, né? É estranho o que o Phil Spencer fez na antiga gestão. Ele fez muita coisa boa, mas também muita coisa ruim. massas, como House of Cards foi pra Netflix um dia. E se tinha uma franquia com esse poder, seria Call of Duty. Mas não deu certo. Deu tão errado, na verdade, que Call of Duty pode ter Pois é. destruído o Game Pass. Com certeza Como a disso. sua inação está destruindo o seu futuro, já parou pra pensar nisso? Mas não se preocupe, Droga, câmera. Deixa eu pular aqui. Que eu não... tá aqui, ó. Um bem selecionado. Bom. About Game Pass a little bit more since that's Em Bom. 2022, na época, CEO do Xbox, Phil Spencer, disse algo surpreendente. Our last public number was 25 million subscribers. 25 that we've talked milhões. about. we get an update. Not right here, but Calma que ele we vai did chegar talk lá. about Nossa, os caras enrolando demais pra falar que o Game Pass tá sendo um fracasso. will stay in that 10 to 15% of our overall revenue, and it's profitable for us. Great. Ok, a coisa foi que o Game Nossa, Pass já cara, estava enrolou. dando lucro. Será que tava dando lucro? Apesar da não reação dos aqui presentes, isso era tão surpreendente que eu não vou dizer que ele estava mentindo, mas... não, eu vou sim. Ele estava mentindo. Então, é isso. A pergunta do milhão é... Isso que eu falava. Será que tava dando lucro? Né? Será? O cara tava fechando estúdio. Não tava dando lucro. o que entra nessa conta? De um lado, a receita das assinaturas. Essa é fácil. Do outro, os custos de servidores, marketing, das... Fora, ele falou de servidores, né? Fora que o Game Pass, ele fornecia um Game Pass de nuvem. Nossa, o Game Pass tava muito caro, mano. Meu, não dava lucro nenhum. Nossa, devia dar prejuízo eterno, mano. Nossa, que horrível. Nossa, agora que eu tô, né, não sei se vocês lembram, mas a Game Pass tinha um modo nuvem lá, que você jogava via nuvem, em qualquer lugar, né, tanto a propaganda, Xbox Play Anywhere. Nossa, e aí o cara, ele fala um monte de coisa ali e mete o louco falando que, não, vamos recebendo lucro sim. receita das assinaturas. Essa é fácil. Do outro, os custos de servidores, marketing, das licenças dos jogos de outras empresas. Ok, mas e o Muito custo caro. de desenvolvimento dos jogos da própria Microsoft que são lançados no Game Pass? Eles são um dos, se não o maior fator por trás dessas assinaturas, então é claro que eles têm que ser contados. Mas eu entendo que como esses jogos também são vendidos fora do Game Pass, a conta fica um pouco complicada. Quanto do Sim. orçamento a gente coloca como custo do Game Pass? 50%, 60%, 40%? Pra nossa É sorte, difícil. Chris Dring do The Game Business Ah. foi atrás dessa exata informação e acontece que o Phil contou 0%. O que não foi muito honesto. Será que não. o Game Pass era lucrativo de verdade?
Em 2022, Não. todos esses jogos estavam sendo desenvolvidos pelos estúdios da Microsoft. Todos esses. Cadê? Coisa que. Tá, vamos ver. Hi-Fi Rush lançou. 007 GoldenEye. Esse aqui não lançou, né? Lançou, Ghostwire lançou. Lançou. Quake 2 lançou, não lembro. Agora. Age, Starfield, Forza. Killer Crink? Não lembro, não tô conseguindo ler. Senua Saga, Towerborn. Esse daqui não lembro, hein? Não sei se lançou. Fable. Souls of Midnight, Clockwork Work, ano que vem, Project Mara. Tá, tem os jogos que lançaram, outros não. Aqui, ó, tem esses dois, que é o do Kojima. É o que o jogo do Kojima tá fazendo e The Elder Todos Scrolls anunciados 6. como lançamentos Day One no Game Pass. E se a gente for colocar o custo anual deles, essa conta certamente não vai ficar no positivo. Mas tudo bem, a Microsoft é uma empresa trilionária, ela pode perder dinheiro com o Game Pass e ela perdeu dinheiro com o Game Pass por Muito. anos e anos, com a esperança de que quando esses jogos fossem finalmente lançados, eles trariam mais e mais assinantes. E uma hora ou outra o Game Pass tornaria lucrativo de verdade. Mas quais desses jogos foram hits? Porque se eles não trouxeram mais e mais assinantes, o outro jeito de acertar as contas é aumentando o preço da assinatura. Como aconteceu, como tem acontecido, e não só com o Game Pass. A diferença no seu caso é que é muito caro fazer jogos. Qualquer jogo AAA hoje custa 100, 200 milhões de dólares. E GTA que diga, né? Gasta valores obscenos com as suas séries, mas a Netflix tem 325 milhões de assinantes. O Game Pass tem 1/10 disso. O que coloca a Microsoft numa situação delicada. Como é que ela chega nesse lucro agora? Ela continua aumentando o preço? Não existe. Ela cancela jogos? Não existe, fecha louco. estúdios? Onde é que fica o equilíbrio? E é aí que entra Call of Duty. Há alguns anos vazou um documento revelando quão caro é Call of Duty, considerando que esses números só estavam subindo. caro, Mas a ó. inflação, hoje em dia, deve custar $1 bilhão para fazer Call of Duty. Com $1 bilhão poxa. você poderia assinar... Não. A Netflix, pelo resto da sua vida e dos seus filhos e dos seus netos e de toda a próxima espécie para a qual os seres humanos vão evoluir. E provavelmente de mais poxa. 10 a 20 espécies seguintes. Agora, a Microsoft Pra quem poderia gosta usar de esse dinheiro Netflix pra aí. fazer de 5 a 10 jogos AAA por ano. Tudo isso pelo custo de um Call of Duty. Mas é Um Call of Duty bosta, né? Que o Black Ops 7, nossa, Deus me livre. Eu já mostrei o trailer pra vocês, né? Aquele trailer lá de Black Ops 7 é claro que ela sacanagem. sabia disso. Em 2024, logo antes de Call of Duty estrear no Game Pass, a Microsoft introduz uma nova categoria de assinatura Standard, mais barata, mas que não inclui mais os lançamentos Day One, como Call of Duty. Para jogar Call of Duty, você vai ter que assinar o Game Pass Ultimate, que agora custa um pouco mais caro. Ótima solução, não deu certo. Um ano depois, ela muda tudo de novo. Hey everyone, Xbox Game Pass is getting an upgrade. A má notícia é que os preços aumentaram muito. No Nossa, caso do Ultimate, muito mesmo. 50%. A boa notícia é que Nossa. os nomes das categorias receberam um upgrade. Você prefere o Game Pass Standard ou o Premium? O Ultimate continua Ultimate porque eles tentaram os outros nomes maluquinhos, mas nenhum deu certo. Eu adoro um humor corporativo. E esse foi o limite. Protestos, cancelamentos em massa. Chega um Nossa, ponto onde não uma importa o que bosta. você tá oferecendo, $30 é quase metade do preço de Call of Duty. Mas e pro resto das pessoas que não jogam Call of Duty? E o quarto grupo? O maior de todos? O que esses assinantes estavam recebendo em troca desse aumento absurdo de preço? Aqui no Brasil, o Ultimate subiu pra R$120. 120, E a muito minha caro, PC mano. consegue entender muito bem Muito o que caro. são R$120. Pra Microsoft pode ter sido o único jeito de manter Call of Duty no Game Nossa, Pass, não mas dá, pra mano. maioria de nós que moramos de aluguel, é dinheiro demais pra gastar com videogames Não, todo mês, isso é louco. independente dos jogos que fazem parte do Não pacote. tem, mano. Pode. Tipo, mano, pode ter o melhor jogo do mundo, mano. R$120 por mês não vale a pena, mano. Não vale. Não vale, cara. É muito caro. Muito caro. Compensa muito mais comprar o jogo. Pô, tem um Call of Duty que eu gosto. Mano, compra, mano. É melhor comprar. Tem pra você. Tem pra você. Mas é muito melhor comprar do que assinar. Nossa. E talvez esse seja o sinal de que o Game Pass não vai ser a Netflix dos jogos, pelo menos não nesse caminho. Até porque se a gente conta o orçamento dos jogos e o valor da aquisição dos estúdios por trás desses jogos. Se a Microsoft pagou $75 bilhões para colocar Call of Duty no Game Pass, será que isso não deveria entrar na conta? E será que não é Com o certeza suficiente? tem que ter. Que tal essa comparação? Nos Eles seus tem que cobrir o prejuízo da compra, né? Pô, a compra tem que dar retorno. Se a ideia da compra foi
que ela gerasse retorno, né? Pô, eu comprei COD pra ela me dar um retorno, então esse retorno tem que vir. E se ele não veio até hoje, provavelmente, puta merda. Deu ruim demais. De 20 anos de história, na maioria deles como o jogo que mais gerou dinheiro, a franquia Call of Duty gerou um pouco menos da metade do que a Microsoft pagou. Todo o dinheiro Nossa. gerado por Call of Duty, World of Warcraft e Candy Crush combinados dá mais ou menos o que a Microsoft pagou por elas. Essa é a imensidão de 75 Mano, bilhões é de dólares. muito dinheiro. Para talvez recuperar esse investimento caso essas franquias mantenham esse mesmo ritmo absurdo pelos próximos 20 anos? Será que a Microsoft teria pago tudo isso se ela soubesse que Call of Duty e o Game Pass só não dariam match? Com certeza não. Nossa. Vídeo bonzaço do câmera. Gostei demais. Mas é isso, mano. Pô, nossa, foi a pior compra da Microsoft. Provavelmente uma das piores compras. Muito feliz que eles estão ajustando franquia, reformulando o Game Pass, né? E a própria Xbox. Pô, provavelmente essa deve ter sido a pior compra que a Microsoft já deve ter feito na vida deles. Que, pô, me perdoe. Mas, pô, vamos ver o que acontece com o COD. Eu vi um corte muito bom sobre o COD, que COD ele não cativa mais, né? Ele não fica mais preso nas nossas cabeças que nem antigamente, os COD de antigamente. Pô, mano, eu tenho um vídeo falando sobre Call of Duty de antigamente, porque ficou preso na minha cabeça. Os Call of Duty de antigamente, eles tinham um salzinho, um flavor, um sazon a mais, né? Os de hoje em dia é meio dane-se, né? É muito esquecível, é muito produto. E aí tem um Black Ops 7 que, nossa, horrível demais, mano. Um live service genérico, um boss fight lá toda cagada. Nossa. Bom, vamos ver o que o próximo Call of Duty Modern Warfare aguarda pra nós. E tomara que a Microsoft volte para os trilhos.